Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e o tema da aula de hoje é transitividade verbal. E o que faremos hoje? Hoje nós faremos a análise sintática, que é analisar a palavra no conjunto. Então vamos analisar aí um pedacinho de cada trecho da oração e verificar a função dela, diferente de análise morfológica, que é pegar a palavra separada e função específica dela. Ok? Vamos lá. Quando nós estudamos a oração, a gente vê que a oração se organiza ao redor de um verbo. Então, o verbo na oração é a parte mais importante. É o verbo que vai dizer quem é o sujeito, quem é o predicado. Então, o verbo é a essência da oração. Não pode esquecer disso. O verbo é a essência da oração. Sabendo disso, sabendo que o verbo é a essência da oração, nós dedicaremos a aula de hoje para estudar sobre predicado. Então, o foco da nossa atividade será a segunda parte aí da oração, que é o predicado. Predicado é tudo aquilo que nós sabemos sobre o sujeito. Então, tudo que eu sei sobre o sujeito, eu chamo de predicado. Não pode esquecer disso. O verbo também faz parte do predicado, não se esqueça, tá? O verbo também faz parte do predicado. Analisando essas duas orações aqui, nós temos as seguintes informações. Primeiro, muitos atletas brasileiros treinam na Europa. Aqui eu tenho o verbo treinar, que me dá uma informação sobre o sujeito, ou seja, quem treina na Europa? Muitos atletas brasileiros, então eu tenho o meu sujeito. O que eu sei sobre muitos atletas brasileiros? Treinam na Europa. Beleza? O que é sujeito e predicado? Muito bem. Segunda parte aqui, por exemplo, nós temos os alunos do sétimo ano são inteligentes. Aqui eu tenho um exemplo também de sujeito predicado. Quem são inteligentes? Poderíamos dizer assim: os alunos do sétimo ano. E o que eu sei sobre os alunos do sétimo ano? São inteligentes. Então, predicado é tudo aquilo que sabemos sobre o sujeito. Só que o predicado, ele tem núcleos. O predicado tem núcleos, ou seja, o predicado tem partes importantes. E a gente tem três tipos de predicado. Nós temos o predicado nominal, nós temos o predicado verbal e nós temos o predicado verbo nominal. O predicado nominal é quando o núcleo do predicado é a característica. Não podemos esquecer que o núcleo do predicado nominal é a característica. Você lembra como se chama o núcleo do predicado nominal? Isso mesmo, predicativo do sujeito. Muito bem. No predicado verbal, o núcleo, o nome já diz qual é. Qual é o núcleo do predicado verbal? O verbo. Então, o verbo é o núcleo do predicado verbal. E no predicado nominal, no predicado verbo nominal, a gente tem a união do predicado nominal e verbal. Então, no predicado verbo nominal, nós temos dois núcleos. Nós temos um núcleo que é o verbo e outro núcleo que é a característica. Mas o nosso foco da aula de hoje é trabalhar com predicado verbal. A gente vai trabalhar com o núcleo do predicado verbal. Predicado verbal, para vocês não esquecerem, não se esqueça dessa aula. Predicado verbal, nós temos a ação do sujeito. Você pode assistir no card que está aparecendo aqui acima, bem aqui, vai estar aparecendo bem aqui em cima de mim, uma aulinha sobre predicados. Então você pode voltar a assistir essa aula várias vezes, mas não vai agora, vai daqui a pouquinho, tá? Assista essa aula sobre predicado. Predicado, predicado verbal é o nosso foco hoje. Predicado verbal, opa, predicado verbal é quando nós temos a ação do sujeito. Então quando o sujeito faz alguma coisa, eu tenho um predicado verbal. E o núcleo não pode esquecer, olha aqui embaixo. O núcleo é o verbo. Nós temos um exemplo aqui. José Antônio ficou em casa. O que o José Antônio fez? Olha a ação dele. Ficou em casa. Ficar em casa é uma ação, permanecer em um lugar, tá? O núcleo ali é um verbo, ficou. E a gente tem um segundo exemplo. Eles passearam no parque. O que eles fizeram? Passearam no parque. Uma ação, predicado verbal. Beleza? Tudo bem? Não pode esquecer isso. Predicado verbal é quando nós temos a ação do sujeito. Muito bem. O predicado verbal, ele tem um núcleo como verbo.
E esse núcleo, esse verbo, recebe algumas funções, algumas características aí. A gente vai estudar cada um deles. Vamos trabalhar primeiro com o verbo transitivo. Desculpa, verbo intransitivo. Nós vamos estudar cada detalhe aqui sobre verbo transitivo direto e indireto e verbo transitivo direto e indireto. Vários nomes, né, professor? Mas são nomes simples, um conteúdo muito fácil de você aprender. Se você não entender, você pode deixar no comentário aqui nesse vídeo. Deixa, professor, eu não entendi aquela parte, que a gente pode bater um papo lá pelos comentários. Tá bom? Muito bem. O nosso foco agora é um tipo de núcleo do predicado verbal que se chama verbo intransitivo. Opa, olha aqui, preste atenção. Antes de mais nada, antes da gente começar a estudar sobre transitividade verbal, para você se dar bem nesse conteúdo, para você ter aí um, alguns requisitos para você conseguir sair dessa situação, para você entender o conteúdo, melhor assim, né? Para você entender o conteúdo, recomendo você estudar sobre preposição e advérbios. Sem esses dois conteúdos, você vai ter bastante dificuldade. Você terá bastante dificuldade. Então, eu recomendo você estudar um pouquinho sobre advérbios, preposição, para você não se perder. Tá bom? Olha a dica do professor aqui, ó. Estudar advérbios e preposição, por favor. Nós temos aqui uma aula sobre preposição. Você pode clicar no card aqui e assistir uma aula sobre preposição. Muito bem. O que é verbo intransitivo? Verbo intransitivo é quando eu tenho um verbo com o sentido completo, ou seja, eu não preciso de explicações para entendê-lo. Quando eu digo esse verbo, ele já tem o entendimento completo. Eu já entendo sem precisar de explicações. Como assim, professor? A gente vai chegar lá. Uma coisa que você não pode esquecer, preste atenção aqui, olha nos meus olhos. Uma coisa que você não pode esquecer, quando eu falo complementos, é a mesma coisa que informações do verbo, tá? Só para você entender aí, compreender melhor. Quando eu falo assim, ó, o verbo que apresenta sentido completo, isso é, não precisa de complementos verbais, significa que eu não preciso de explicações para o verbo, porque ele já tem a interpretação sozinha, sem nenhuma informação. Tá bom? Muito bem. Um exemplo aqui para a gente entender essa questão de verbo intransitivo. Pedro nasceu. Eu preciso explicar o que é nasceu para você? Não preciso. Ah, mas eu posso colocar mais informações. Tá, essas informações, olha aqui, ó, são chamadas de adjunto adverbial. Porque eu posso dizer, Pedro nasceu onde, tá? Estou indicando aí o local. Pedro nasceu quando, adjunto adverbial de tempo. Mas os verbos transitivos, os verbos intransitivos, perdão, os verbos intransitivos são aqueles verbos que não precisam de informações para ser entendido. Se eu disser para você agora, ah, o meu cachorrinho nasceu. Pronto, você entendeu, você entendeu. Ah, mas nasceu quando? Tá, isso são advérbios, adjuntos adverbiais. Não há necessidade disso, eles não são importantes. Se eu tirar Pedro nasceu ontem, se eu tirar o ontem, a frase continua o mesmo sentido, tá bom? Por exemplo, Jordana chegou. Chegou, chegar, chegou. Você não precisa explicar o que é chegar para você, não preciso. Não preciso colocar mais informações para não ficar algo duvidoso, estranho. Chegou, beleza, você já sabia que ela estava em algum lugar e ela tinha um compromisso e ela conseguiu alcançar aí a excelência chegando no momento certo, tá? João caiu, outro exemplo é cair. Temos vários exemplos, cair, brincar, tá? Nós temos o verbo morrer. Então são verbos que não precisam de explicações, não precisam de complementos para ter sentido completo. Mas, se eu quiser aumentar a informação do verbo, eu posso colocar aqui, ó, os adjuntos adverbiais. Lembra que eu falei lá no começo? Pessoal, estude advérbio. Então, se você não sabe o que é advérbio, você não saberá o que é adjunto adverbial, não é? Então, está na hora de verificar, revisar o conteúdo, veja o que é advérbio, para você entender o que é adjunto adverbial. Tudo bem sobre verbo intransitivo? Qualquer dúvida, não se esqueça de deixar nesse vídeo aqui nos comentários a sua dúvida, para a gente bater um papo. Muito bem. Aqui eu trouxe uma frase para você ver como faria a análise dessa oração. Aqui eu tenho, Jordana chegou em casa.
A gente sabe que o verbo indica uma ação do sujeito, que a Jordana fez. Então, o núcleo é o verbo, não se esqueça. Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Então, o verbo é chegou. Aí, eu tenho uma informação a mais do chegou. Chegou em casa. Chegou em casa, a palavra em casa, ele funciona como um adjunto adverbial de lugar, porque eu posso perguntar o seguinte: chegou onde? Em casa, adjunto adverbial de lugar. Voltando aqui um pouquinho, galera, não se esqueça que essas perguntas aqui vão te ajudar a achar os advérbios, os principais, tá bom? Onde, quando, como, quanto. Onde? Adjunto adverbial de lugar. Como? Adjunto adverbial de modo. Quando? Adjunto adverbial de tempo. Quanto? Adjunto adverbial de intensidade. Esses são os principais, tá bom? Então, fechando aqui, em casa funciona como adjunto adverbial de lugar e chegou a verbo intransitivo. Tudo bem? Espero que você tenha entendido como funcionam os verbos intransitivos. Qualquer dúvida, deixe um comentário nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar esses vídeos com seus colegas. Deixa aquele joinha maroto pra gente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!